paz do Senhor Jesus Cristo a todos. No vídeo anterior, nós falamos a respeito do Senhor Jesus ter estado presente ali com os seus discípulos, né? Pedro e mais outros 6 discípulos que estavam com ele, que resolveram ir pescar, resolveram voltar para a vida antiga, e o Senhor apareceu para eles na praia. Após uma pescaria fracassada, o Senhor deu um sucesso para eles, aquele empreendimento deles. E agora nós vemos, depois desta paciência do Senhor em suprir a necessidade deles, aquecer, o Senhor então agora numa conversa mais séria a respeito das decisões que eles tomaram enquanto o Senhor estava ausente fisicamente deles. Então Pedro teve aquela iniciativa de ir pescar, de voltar para a velha vida, e arrastou os outros junto com ele. Mas o Senhor Jesus, na sua misericórdia, apareceu novamente a eles, confortou eles, e agora ele conversa com Simão Pedro. Dá essa impressão, assim, muitas vezes, por que Jesus falava tanto com Simão Pedro? Quando João era o apóstolo, esse apóstolo que ele amava, que João era aquele apóstolo que estava com o rosto reclinado sempre ali ao peito do Senhor Jesus. Mas sempre Jesus estava falando com Pedro. Porque Pedro precisava mais. Veja que Pedro precisava mais. Ainda que afastado do Senhor Jesus, João reconheceu o Senhor quando ele apareceu ali na praia para eles. Ao passo que Pedro estava nu. Então agora aqui, por que Jesus fala a Pedro estas palavras? Porque Pedro foi o que teve a ideia de voltar a pescar peixes, quando ele tinha sido tirado pelo Senhor da pescaria, dos seus afazeres normais, né, para os afazeres espirituais. Então agora Pedro tinha, além de ele ter afastado, ele tinha levado os companheiros junto ali para a antiga vida. Então agora Jesus pegou ele e falou com ele, veio nas seguintes palavras. João, no capítulo 21, e agora do versículo 15 ao 17, veja a conversa que Jesus teve com Pedro. Diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. E tornou a perguntar-lhe, Jesus tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou, às mesmas palavras: Simão, filho de João, tu me amas? Agora diz que Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. É interessante aqui nesta última parte que
Pedro entristeceu-se por Jesus ter falado a terceira vez para ele. Ele compreendeu, né? Ele compreendeu que não era a primeira vez que ele aprontava esta de se afastar do Senhor. Então ele ficou triste, mas lá quando ele negou Jesus, ele chorou amargamente. E aquilo entristeceu-se agora. Então nós vemos, amados, que como o ser humano é falho, e que o Senhor é paciente, mas que o Senhor, a sabedoria dele de conduzir, é maravilhoso. Como vale a pena confiar no Senhor Jesus, porque Ele sabe como tratar com as pessoas. Pedro precisava desta reprimenda, falar 3 vezes, porque o Senhor Jesus já havia divertido ele outras vezes, já havia chamado ele para o seu trabalho. E ele tinha aquele bom coração, mas aquela impetuosidade muitas vezes levava ele a outros caminhos. Tanto que Satanás pediu ao Senhor para passar Pedro pela peneira, e o Senhor não permitiu, porque ele não ia passar no teste. Com certeza. Então aqui veja que Jesus perguntou a Pedro: amas-me? A primeira vez Jesus falou assim, então, da resposta positiva de Pedro, Jesus falou: então apacenta os meus cordeiros. O que é cordeiro? Um cordeiro é aquela ovelha mais nova, mais tenra, né? E depois, as outras vezes, Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas, que são, né, os cordeiros mais velhos, um pouco mais adultos. Essa palavra, tu me amas, aqui é interessante também para a gente compreender a maneira que foi dito, o que significa. Quando Jesus falou pela primeira e segunda vez, tu me amas, Jesus falou agapau, que significa preferência, significa uma melhor qualidade, mais intensidade, melhor em quantidade. Enfim, Jesus está pronunciando a Pedro mais ou menos assim: Pedro, quando eu falo, Pedro, se me amas mais do que estes, Jesus está dizendo assim: Pedro, o teu amor por mim é maior do que o amor que eles têm por mim? Eles têm mais preferência por mim ou por eles? Por os teus amigos? Seria mais ou menos isso aí. E a terceira vez que Jesus falou para Pedro: tu me amas? Jesus falou filéu, significando aceitação, compromisso. Isso aqui é que foi que Pedro se entristeceu. Porque além de Jesus falar: Pedro, o teu amor por mim é maior do que o amor deles por mim? E ao mesmo tempo significava também: Pedro, o teu amor por mim é maior do que o teu amor por eles? Pedro, então, respondeu positivamente, tipo assim: Senhor, eu amo o Senhor mais do que eles. Eu tenho um amor pelo Senhor maior do que o meu amor é por eles. E também respondeu: Senhor, o meu amor por o Senhor é maior do que o amor deles por o Senhor. Ele estava afirmando essas coisas aqui. Então Jesus fez um desafio para ele na terceira vez. Na terceira vez Jesus falou, significando aceitação, significando compromisso. Então, Pedro, se você ama a mim mais do que você ama a eles, então vai apresentar as minhas ovelhas e os meus cordeiros. Pedro, se a
a preferência de você por mim é maior do que a preferência deles por mim, então vai você, deixa eles lá e vai você apacentar os cordeiros das minhas ovelhas. Tipo assim, Pedro, eu te tirei lá da vida antiga, lá da tua vida fracassada, de uma pessoa que ia pescar lá, que ia fazer o seu trabalho e não tinha efeitos, não tinha lucro. Eu te tirei para um trabalho muito mais nobre. Eu tirei você para você ter tesouros que são eternos, que a traça não come, que a ferrugem não ferruja. E você está querendo voltar e está levando os teus companheiros por esse lado. Pedro, se ocupe daquilo que você tem amor por mim, se ocupe daquilo que eu falei para você. Trate, siga em frente, não se desvie do ministério que eu coloquei para você, que eu confiei a você, Pedro. Então, olha a tristeza de Pedro que consiste nisso. A reprimenda que ele levou. Ele era um líder ali no meio dos demais discípulos, porque ele arrastava com ele aqueles que estavam próximos a ele. E muitas vezes, amados, aquelas pessoas que pregam o evangelho nem imaginam a liderança, às vezes, que eles têm, o efeito que causa sobre aqueles que ouvem o que ele prega, o que ele fala. Então, não vamos cair no engano de cair de ficar com as lideranças de pessoas influentes, de pessoas que são eloquentes no seu falar, de pessoas que usam de artifícios para serem vistos como pregadores famosos e com coisas assim. Observe que o Senhor Jesus, ele trabalha as coisas simples. O apóstolo Paulo falou, eu me regozijo nas minhas fraquezas, porque é nas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então não precisamos ser eloquentes, pregadores. O que é importante é que a palavra que falamos para as pessoas, elas venham do Senhor, venham na simplicidade de Cristo, venham da maneira que aquela pessoa que ouve, ela possa sentir nesta palavra não uma fogueira de incredulidade, mas que possa sentir as brasas do conforto, do calor de Cristo. Que ela possa sentir sem necessidade da presença física do Senhor ali, mas que possa sentir a fé, Cristo ali perto, Cristo ali junto. Que essa pessoa que por algum motivo acreditou em líderes eloquentes e seguiu muitas vezes conselhos errados, conselhos errôneos, possa então olhar para o Senhor Jesus, possa olhar para o Senhor Jesus crucificado como aquele que pagou o preço da nossa salvação, e olhar para o Cristo ressuscitado, que ele não está presencialmente em corpo conosco, mas que ele enviou seu Espírito Santo, é ele, através do Espírito Santo, em nossas vidas. Não precisamos, amado, sentir calor de fogueiras estranhas. O que precisamos é das brasas do Senhor Jesus. Precisamos do pão que o Senhor Jesus nos dá, precisamos do peixe que o Senhor Jesus nos dá. E precisamos prestar atenção quando o Senhor Jesus nos dá uma direção para nós agirmos. Qualquer direção que eles lançassem a rede ali,
eles não iam ter sucesso, porque Jesus estava dizendo: lance para a direita. Infelizmente, hoje nós vemos pessoas em igrejas, é lamentável, eu gostaria de não falar isso, e nem tenho a pretensão de mudar, ou de dizer para as pessoas que mudem. Não vai mudar, porque a palavra de Deus nos informa da apostasia dos últimos tempos. Mas, infelizmente, o que está acontecendo na maioria de igrejas aí se reúne, dizem que se reúnem em nome do Senhor Jesus, pregam a palavra, ensinam, fazem movimentos segundo os seus próprios quereres, ou seja, estão lançando a rede na direção que eles querem, e não na direção que o Senhor Jesus está mandando. Mas você, meu amado, que está comigo até aqui, minha irmã, você que tem temor de Deus, ouça a palavra do Senhor e lança a tua rede na direção que o Senhor te indicar. E então você vai ter sucesso em todos os aspectos aí da tua vida, e no fim, que é mais importante, é a vida eterna com Cristo. Tá bom? Ficamos por aqui. O meu agradecimento pela tua companhia, pelo teu carinho. E se for do agrado do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te conduza segundo a sua vontade. Tá bom? Então até lá, na paz de Cristo Jesus. Até!